Irmãos, vocês lembram que semana passada a gente falou sobre o novo nascimento, né? Nós precisamos nascer de novo, temos que nascer novamente. Por que que a gente precisa nascer de novo? E nós vamos então para a segunda parte dessa mensagem, por que que a gente precisa nascer de novo. Eu dei 5 razões na semana passada por que que a gente precisa nascer de novo. Nós lemos o texto de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Nós vamos ficar com outro texto hoje. Vamos falar nesse texto da palavra. 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aí. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque um dia, através do teu Espírito, o Senhor inspirou a João a escrever esse texto. E, Senhor, obrigado porque a gente tem a certeza do perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus. É esse sangue que foi derramado naquela cruz. E se nós estamos aqui hoje, Pai, é porque o Senhor promoveu isso através do teu Filho, uma reconciliação com todos nós, Pai. Nós somos gratos por isso. Obrigado, porque ninguém podia fazer isso, só o Senhor. E o Senhor assim fez. E não temos outra palavra a não ser dizer obrigado ao Senhor por todas as coisas que o Senhor fez por nós. Nós te somos gratos. Em nome do teu Filho oramos. Amém. Amém, irmãos? Então, na semana passada a gente começou a tentar responder a essa pergunta aqui. Por que nós precisamos nascer de novo? Por que precisamos nascer de novo? Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, a palavra diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos vivificou é o mesmo que o novo nascimento. E as razões apresentadas para isso é que nós estávamos mortos. Na verdade, não tínhamos poder nenhum de decisão nenhuma. Estávamos mortos, não tínhamos como responder ao Senhor. E a Bíblia diz mortos em nossas ofensas. E Ele nos vivifica juntamente com Cristo. Então é isso que nós precisamos. O milagre da vida espiritual sendo criada, sendo gerada nos nossos corações. E essa é a razão que precisamos. É que nós estamos mortos espiritualmente. O que significa isso? É que nós não somos capazes de ver, não somos capazes de ouvir, sentir, perceber a beleza, o valor de Cristo. A gente não é capaz de ver Cristo como Ele realmente é. Aqueles que não nasceram de novo, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem perdi todas as coisas. Aqueles que não nasceram de novo, eles não podem dizer isso. Não têm a capacidade de dizer isso. De que considera tudo como esterco, como diz o restante do versículo. Paulo diz assim: eu considero isso como refúgio, como esterco. Todas as glórias, todos os diplomas, tudo que eu recebi, tudo que eu conheci até hoje, eu considero como esterco, porque eu conheci a Cristo. Então, Jesus é a pérola de grande valor para a gente. É aquilo que a gente vende tudo que a gente tem e compra.
e adquire, porque realmente é o que nós temos para viver. Assim nós vamos então desempacotar a nossa condição mortal e entrar nessa ideia do que é nascer de novo. Então Paulo diz que, eu disse que existem 10 maneiras de descrever essa condição no Novo Testamento. E na semana passada a gente mencionou o seguinte, que sem o novo nascimento nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:5. Sem o novo nascimento nós somos por natureza filhos da ira, que significa que nós somos merecedores da ira de Deus, Efésios 2:3. Sem o novo nascimento nós amamos a escuridão e odiamos a luz, João capítulo 3, versículo 19. Sem o novo nascimento nossos corações são duros como pedra, mais até do que a nossa cabeça. A gente tem o coração duro, Ezequiel 36, 26. Sem o novo nascimento nós somos incapazes de nos submeter a Deus ou ao favor dele, Romanos 8, 7 e 8. E agora nós vamos voltar para as 5 últimas descrições da nossa condição sem o novo nascimento. Primeiro, sem o novo nascimento, quer dizer, seria os 6, né? A 6ª razão. Sem o novo nascimento, somos incapazes de aceitar o Evangelho. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Sem o novo nascimento, você é incapaz de aceitar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Se você está com a sua Bíblia, corre lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, e aqui a letra maiúscula, então é Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então Paulo aqui ele dá um outro olhar na nossa vida mortal, nessa mortandade, e ele diz que existe uma dureza e mostra o que nós somos capazes de fazer. Ou melhor, o que nós não somos capazes de fazer. Interessante que as coisas de Deus, elas se discernem como? Espiritualmente. No livro A Cabana, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler, quando, no capítulo chamado Aula do Voo, Mac, que é o protagonista do livro, ele não consegue se conformar em aceitar a ideia de que uma grande mulher negra, Heloísa, que é representada ali, era Deus. E então, o Senhor começa a explicar para Mackenzie. Ele diz o seguinte: Mackenzie, eu sou os que alguns chamam de sagrado e totalmente de você. O problema é que muitas pessoas tentam entender um pouco o que eu sou, pensando no melhor que elas podem ser, projetando isso ao enésimo grau, multiplicando por toda a bondade que são capazes de perceber, que frequentemente não é muita, e depois chamam o resultado de Deus. E embora possa parecer um esforço muito nobre, a verdade é que fica lamentavelmente distante do que eu sou. Sou muito mais do que isso. Sou acima e além de tudo que você possa perguntar e pensar. As nossas ideias com relação a Deus são o que a gente tenta explicar como é que é Deus. Mas só que a gente, por mais precioso que seja a nossa explicação, por mais ampla que seja a nossa língua, ela ainda se limita a ela mesma. Nós não conseguimos entender a Deus. Nós tentamos esboçar alguma coisa a respeito dele. A verdade, irmãos, nós normalmente agimos em relação às propostas e às ideias que são apresentadas para a gente. Isso é diferente de tudo que a gente ouve e aprende. E a gente guarda como verdade, principalmente quando elas falam sobre Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é chamado, como diz o teólogo Karl Barth, de totalmente outro. Não há como você projetar a Deus. Não há como você imaginar como seja o Senhor. Ele é muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Então eu tive uma aula de teologia no seminário, achei muito interessante. O professor de teologia, ele disse o seguinte. Ele falou assim: quando você diz que Deus é bom,
Você está limitando Deus a uma bondade que você imagina o que é ser bom. Quando você diz assim, não, Deus é muito mais do que bom, você está limitando a Deus a ser muito mais do que bom. Quando você diz Deus é excelente, você está limitando Deus a ser excelente. Sabe por quê? Não há como a gente comparar a Deus. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente outro. Ele está acima da nossa capacidade intelectual. Então a verdade é que tudo aquilo que me foi passado, seja pelos meus pais, seja pelo grupo ao qual eu pertenço, seja a minha igreja, o que difere os ensinamentos é visto como algo perigoso. É algo danoso à integridade dessa verdade. Deixa eu dizer algo para você, Deus não está limitado nem mesmo à sua palavra. Embora todas as ações de Deus encontram eco na sua palavra. Mas Deus está acima dela. Ele é além disso. Se a gente limitar Deus e falar assim, Deus, é só assim que o Senhor opera, eu vou estar limitando o Senhor. Eu vou estar dizendo para Ele como Ele é limitado. Ele opera muito mais alto. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Deus tem preparado isso para nós, que nem ouvidos viram, nem olhos, que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais subiu no coração. Se Deus preparou isso, imagina como é o Senhor. Não há como a gente limitar a Deus dentro de uma caixinha. Não há como a gente dizer, Deus, é assim que o Senhor fala. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor age. Todas as nossas compreensões sobre Deus são fundamentadas na tentativa de outros de compreendê-la. Nós não temos a verdade de quem Deus realmente é. Nós temos apenas tentativas. As nossas experiências religiosas, sejam elas pessoais ou comunitárias, elas são fundamentais na tentativa da gente compreender Deus, mas nós jamais chegaremos à sua plenitude. Nós jamais chegaremos. Agora é interessante porque Paulo diz o seguinte, hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, eu conheço, eu vejo como um espelho. E o espelho naquela época não é o espelho bonito como você tem na sua casa, era um bronze polido, então a pessoa ela tinha uma noção, um vislumbre do que era ela. Não era tão claro como a gente tem hoje. Então ele diz assim, hoje nós vemos como um espelho daquela época. Mas vai chegar o dia que nós vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos. Vai chegar o dia que nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Esse dia ainda não chegou. Esse dia vai chegar, que é o grande dia do Senhor, quando nós estivermos na sua presença. Aí de fato, nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Então, o problema não é que as coisas de Deus estão além da sua compreensão. O problema é eu vê-las como loucura. O problema é que as pessoas que não nasceram de novo, elas não aceitam as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Alguém já disse para você assim, você é louco. Já se viu? Seguir a igreja? Para com isso. Seguir a Bíblia? Loucura. Loucura. Quando a Bíblia diz assim que você tem que amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem, você fala isso para uma pessoa que não nasceu de novo, ela diz assim, é loucura. É ou não é verdade? Quando a palavra diz assim que você deve dar 10% do que você tem, ou mais do que isso, como diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e seguintes, você deve dar segundo o que você tem proposto no seu coração, não por tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso não significa que eu tenho que dar só 10%, eu tenho que dar muito mais do que 10%. Eu tenho que ser tão grato a Deus, que a minha oferta, o meu dízimo, e tudo que eu fizer suplanta 10%. Porque o nosso problema é que a gente limita a 10%. Eu vou dar 10% do meu tempo à igreja, eu vou dar 10% do meu tempo a Deus, eu vou dar 10% do meu tempo. Porque os outros 90% eu vou gerir da forma que eu quiser. Não é assim. Ou com Deus você dá tudo ou você não dá nada. É por isso que Jesus disse, quando o jovem rico chegou para ele, disse o quê? Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? E o Senhor diz o quê para ele? Obedece os mandamentos. E ele fala assim, quais? Você sabe quais. Honra teu pai e tua mãe, ama o Senhor teu Deus de toda tua alma, teu coração e teu entendimento. Honra teu pai e tua mãe. E tudo mais. Ele falou, Senhor, isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus vira para ele assim, se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue. E diz a palavra o quê? Que ele foi embora triste porque ele tinha
Muitos bens. Os nossos bens, eles não podem ser empecilho para a bênção de Deus na nossa vida. Cuidado, porque se os seus bens começarem a ser empecilho de Deus, Deus pode começar a tirar os seus bens para que você o valorize de verdade. Seus bens não podem ser uma pedra de tropeço para você chegar ao céu. É melhor que você chegue ao céu cego de um olho, né? Sem um olho, coxo, manco, que você vir perecer todinho no inferno. Sabe, nós não podemos departamentalizar a nossa vida. Paulo diz que a pessoa natural, ela não é capaz de entender as coisas do Espírito de Deus. Significa que o coração é tão resistente a receber as coisas de Deus, que a mente tenta justificar a rebelião do coração como sendo loucura. É loucura. Só que ao mesmo tempo, a mesma pessoa que diz que as coisas de Deus são loucura, ela pega uma pirâmide e coloca na sua casa e ela acha que aquela pirâmide vai trazer sorte para ela. Ela coloca um Buda virado para a porta e ela acha que o Buda vai trazer dinheiro. Ela pega um elefante e vira a bundinha do elefante para a porta e acha que isso vai lhe trazer sorte. A mesma pessoa, ela acha que as coisas de Deus são loucura, mas ela pega e pratica essas coisas. Ela pega o nome dos reis magos e coloca atrás da porta, como se isso fosse trazer-lhe proteção. Ela acredita no horóscopo, na leitura dos astros, como se isso fosse lhe trazer proteção. Isso sim é loucura. Mas quem entende isso? São aqueles que nasceram de novo. A incapacidade da gente conhecer a Deus surge do nosso não nascimento. Se a gente nascer de novo, nós vamos ser capazes de conhecer a Deus. Se a gente nascer de novo, a gente vai conseguir compreender coisas que os não regenerados não podem compreender. A iniquidade nos não regenerados é tão forte que ele não pode escolher o bem. A escravidão é real, a escravidão é terrível e não é uma escravidão inocente. Então, sem o novo nascimento, eu não posso nem mesmo aceitar o evangelho. É a primeira razão. Segunda, sem o novo nascimento, por que eu preciso nascer de novo? Somos incapazes de aceitar Jesus como Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Sem o novo nascimento, você não pode aceitar Jesus como seu Senhor. Gente, isso aqui é muito sério. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, o texto que está ali, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Olha só, ele diz assim: por isso lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele não quer dizer que um ator, como acontece lá na Nova Jerusalém, no Nordeste, todo ano, ele não está dizendo que um ator como aquele, ele possa subir num palco, ele não possa subir num palco e dizer assim, Jesus é o Senhor. Ele não está dizendo também que hipócritas não possam dizer Jesus é o Senhor, sem o Espírito Santo. Não é isso. O que ele está querendo dizer? Ele significa que ninguém pode viver debaixo do senhorio de Cristo sem nascer do Espírito. Viver debaixo do Senhor, dizer que Jesus é o Senhor, eu estampar isso na minha camiseta, eu colocar um adesivo no meu carro, Jesus é o Senhor, é fácil, é mole. O difícil é viver debaixo do senhorio dele. Aí que a coisa, aí como diz o mineiro, né? A porca tosse o rabo, né? Aí que a coisa é complicada. Eu viver debaixo do senhorio dele, buscando satisfazer a sua vontade, não a minha. Buscando compreender as coisas que ele quer que eu compreenda. Buscando em todo o tempo, em espírito e em verdade. Ah, irmão, aí de fato, eu não posso fazer isso sem o Espírito Santo. Eu só vou conseguir viver debaixo da autoridade de Jesus na minha vida com o Espírito Santo. Sem ele não dá. É o Espírito Santo que vai me conduzir a isso. Então, sem o novo nascimento, sem nascer de novo, eu não posso, não tenho como eu aceitar Jesus como Senhor da minha vida. É loucura. Como é que eu vou viver debaixo do senhorio de Cristo sem o Espírito Santo?
sem nascer de novo? Como é que eu vou obedecer o que está na sua palavra? Cumprir aquilo que foi me dito? Cumprir aquilo que eu tenho que fazer em todos os aspectos, se eu não nascer de novo? Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, se eu não nascer de novo? Não tem como. Não tem como. Então não tem como eu viver debaixo do senhorio de Cristo se eu não nascer de novo. Agora, isso é impossível para os mortos. Porque o coração duro é resistente em celebrar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Não dá, não tem como. Então, se eu não nascer de novo, eu não tenho como aceitar Jesus como o meu Senhor. Eu posso até admitir, pelas inúmeras provas, que Jesus é Senhor de todas as coisas. Mas eu não o coloco como Senhor da minha vida. E eu não sei se você percebe uma raizinha de orgulho nisso. Porque à medida que eu digo, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha casa, da minha família, eu estou tirando a mão. Eu estou dando controle para Ele. E eu só posso fazer isso se eu nascer de novo. Se eu não nascer de novo, não tem como. Não tem saída, eu tenho que nascer de novo. Para eu reconhecer Jesus como meu Senhor, eu tenho que nascer de novo. Oitavo, que seria o terceiro de hoje, né? O oitavo da semana passada, em sequência, o terceiro de hoje. Sem o novo nascimento, somos escravos do pecado. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: sem o novo nascimento, você é escravo do pecado. Romanos 6,17. Diz assim o texto da palavra do Senhor: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo celebra a libertação. Ele regozija-se na libertação da escravidão para a liberdade, agradecendo a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Graças ao teu nome, nós fomos libertos. Nós estávamos tão presos ao pecado, que nós não tinha jeito de deixar-o aniquilar. Então algo acontece. Um novo nascimento acontece. E Deus nos leva a começar uma nova vida espiritual, uma nova natureza que ama a justiça. Regozija-se com a verdade. E assim Paulo agradece a Deus, não ao homem. Ele agradece a Deus por essa grande libertação. Ele diz assim: graças a Deus. Graças ao Senhor. Quando você vai orar a Deus, você não diz assim: ai, graças a mim, eu conheci ao Senhor Jesus. Não. Quando você vai orar, você diz o quê? Graças a Deus que me tirou do império das trevas e me trouxe para o seu reino. É graças a Ele, porque eu de mim mesmo não poderia ter esforço. Ah, mas pastor, um dia eu aceitei o convite para vir na igreja, um dia eu aceitei o convite para ir na célula, um dia eu aceitei o convite para o discipulado. Sim, mas depois que você aceitou o convite, você diz assim: graças a Deus, porque se não fosse por Ele, eu não ia ter aceitado. A gente reconhece que tudo vem de Deus. Quem realmente nasceu de novo, reconhece que tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Como diz Romanos capítulo 11, versículo 36 e seguinte. Por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Até que Deus nos desperte da morte espiritual e nos dê vida, nós estamos presos ao pecado. Nós estamos acorrentados ao pecado. Somos escravos. E por nossos esforços nós não temos como ficar livres. Se assim fosse, se fosse pelos seus esforços e pelos meus esforços, se a gente pudesse ficar livre pelas boas ações que nós praticamos, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Porque as suas ações já iriam trilhar o caminho para o céu. As suas ações já fariam com que você pudesse se distanciar das coisas que o Senhor tem prometido para aqueles que não obedecem a sua palavra. Seria muito mais fácil. Seria muito melhor. Então vamos praticar boas ações, porque através delas nós vamos adquirir o céu. Não é assim.
Não é a quantidade da oferta que você dá, o tanto de oferta que você oferece ao Senhor. Não é o tanto de culto que você vem para a igreja. Não é o tanto de vezes que você vai na célula que vai fazer com que você chegue ao céu. O que vai fazer com que você chegue à presença do Senhor é um negocinho chamado novo nascimento. Se você não nascer de novo, meu irmão, eu quero dizer para você que o seu caminho é a perdição. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Novo nascimento é necessário. Agora, nós nascemos de novo e praticamos as boas obras sim para honrar a Deus. As boas obras, elas não vão me levar para o céu. Mas eu as pratico porque eu honro ao Senhor com as boas obras que eu pratico. As coisas boas que eu faço. Eu estou declarando ao mundo que eu sou filho de Deus. É através delas. 9º lugar, ou seria o 4º lugar de hoje. Sem o novo nascimento, nada de bom habita em mim. Não, perdão. Esse era o último, peraí. Eu inverti aqui, deixa eu ver. Eu inverti. Não, mas não tem problema. Eu vou aqui para frente, depois eu volto. Sem o novo nascimento, nada de bom habita em mim. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Sem o novo nascimento, você não tem nada de bom. Mas eu sou tão bonitinho. Não tem nada de bom. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 7, versículo 18. Olha só o que Paulo diz aqui. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Irmãos, isso é uma declaração não compreendida para os que não são regenerados. Os não regenerados, eles sabem muito bem que eles são capazes de fazer coisas boas. E que existem pessoas piores do que eles. Que fazem muito mais mal para os outros do que eles. Então ele olha para si mesmo, baseado na sua própria justiça, e ele vê então, fala assim, não, eu sou melhor que o Fernandinho Beiramar. Eu sou melhor do que aquele assassino, o Alexandre Nardoni. Eu sou melhor do que o fulano de tal, eu sou melhor do que o ciclano. E você começa a se comparar, baseado na sua própria justiça, que você acha que você é melhor do que fulano, do que ciclano, do que Beltrano. Agora, sem o novo nascimento, deixa eu dizer algo para você. Você está no mesmo patamar do que todos os assassinos, piores assassinos, que existem na face da terra. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus ainda não caiu sobre você, não foi imputada sobre a sua vida. Sem o novo nascimento, não tem nada de bom na gente. A declaração que não há nada em bom em nós, para o não regenerado, não faz sentido nenhum. E na verdade só vai fazer sentido depois do novo nascimento. Mas é claro, você fala assim, mas pastor, peraí. Em certo sentido, a pessoa humana, a alma, a mente, o coração, o cérebro, o olho, a mão, e as estruturas sociais, casamento, família, negócio, governo, são coisas boas. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus é quem conduz e é quem sustenta essas coisas. E é certo que elas existem. E todas existem para a glória de Deus. E se uma estrutura de governo não existe para a glória de Deus, ela está contaminada pelo pecado. E se está contaminada pelo pecado, ela é passível de ser exterminada pelo próprio Senhor. Eu estava vendo hoje, eu não sei se você ficou sabendo, essas notícias aparecem tão rápido na Globo que passa assim, você nem pega às vezes. Um país na África chamado Burundi. Hoje a capital do Burundi foi invadida por alguns rebeldes. E o presidente do Burundi, ele teve que fugir da cidade. E teve que se refugiar na República Democrática do Congo, que é um país vizinho. O Burundi está passando por uma guerra civil há mais de 10 anos. Desde 1992 o Burundi está numa guerra civil.
E mais de 250 mil pessoas morreram no Burundi por conta dessa guerra civil. Agora eu lhe pergunto, alguém ficou sabendo? Por que a gente não fica sabendo dessas coisas? Porque não atrai a mídia. E aí você começa a ver que a estrutura do governo, a estrutura da mídia, ela está recheada de pecado. Quantos e quantos pecados? Se algo não existe para a glória de Deus, o Senhor vai exterminar isso. Em último lugar, sem o novo nascimento, não mudou lá. Ó. Sem o novo nascimento, nós somos escravos de Satanás. Você pode anotar aí, está errado lá. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: sem o novo nascimento, você é escravo do chifrudo, do tinhoso, do lapeta, né? Lá, não é cá não, é lá. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, nós já lemos, nós vamos ler outro texto que está em 2 Timóteo capítulo 24, não está lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, né? Passei longe dessa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Olha só o que diz o texto aqui. Ao servo do Senhor não convém brigar mais, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha que coisa interessante aqui. Essa é uma das coisas mais terríveis sobre a morte espiritual. A nossa apatia, ela não é indiferente para com o diabo. Pelo contrário, ela está em sintonia com ele. Se nós não nascemos de novo, o nosso coração está em sintonia com o diabo. Então, se você lê, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, o que ele está dizendo? Em outras palavras, a marca da pessoa não regenerada é que os seus desejos e escolhas estão de acordo com o príncipe do poder do ar. Quem que é? Satanás. O não regenerado, ele pode até zombar que existe o diabo. Diabo não existe, para com isso. Quem pratica essas coisas aí mesmo, essas coisas ruins aí, são seres humanos. Diabo não existe. E é lógico que nada está mais alinhado com o pai da mentira do que a negação que ele exista. As pessoas falam, não existe o diabo. Ele até gosta disso. Que a gente nega que ele existe. A escravidão para o diabo é mencionada nesse texto aqui. Essa é uma exortação aos ministros sobre como libertar as pessoas da escravidão do diabo. E quando Paulo diz, Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, é o que acontece no novo nascimento. Então, quando o ministro disciplina, o líder disciplina, na verdade, o que ele está visando? Ele está visando o novo nascimento. Essa é a chave para libertar as pessoas do cativeiro do diabo. Então Deus concede o arrependimento, ou seja, Ele desperta a verdadeira vida que vê o perigo do pecado e vê a beleza da dignidade de Cristo. A gente só consegue ver isso quando nós nascemos de novo. E assim as pessoas ficam livres do diabo. Até que Deus faça o milagre do novo nascimento, nós vamos ficar presos com o pai da mentira. Então por isso que Paulo diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, aquilo não faça mais. Por quê? Porque isso são ações de quem? De quem não nasceu de novo. Irmãos, nós amamos a Deus.
Ele ordena que façamos tudo baseado na sua graça a fim de mostrar o seu valor. Onde as pessoas usam tudo que Deus tem feito sem depender da sua graça e sem o intuito de demonstrar o seu valor, eles prostituem o desígnio de Deus. Eu vou repetir. Onde as pessoas usam tudo o que Deus tem feito sem depender da sua graça e sem o intuito de mostrar o seu valor, eles prostituem o desígnio de Deus. E eles se tornam instrumentos de incredulidade e acabam estragando tudo. Eu não posso vincular Deus a um copo d'água. Eu não posso vincular a ação de Deus a um copo d'água. Eu não posso vincular a ação de Deus a uma roupa, a um pedaço de roupa. Eu não posso vincular a ação de Deus nem mesmo ao óleo que a gente tem ali para ungir as pessoas. Deus, Ele está acima disso. Quando Paulo diz em Romanos 7,18, eu sei que nada de bom habita em mim, essa é a razão pelo qual ele adiciona o qualificador na minha carne. Há algo de bom que Paulo diz após o novo nascimento. A fé é boa, o Espírito Santo é bom, a nossa natureza espiritual é boa, crescer em santidade é bom. Mas na carne, isso é, na pessoa que nós somos, por natureza, sem o novo nascimento, não há coisa nenhuma de bom na gente. Tudo que foi criado de bom, quando está centrado nas preocupações humanas, acaba sendo destruído e jogado por terra. Para a gente concluir, nós vimos 10 razões, 10 condições, melhor dizendo, sobre como nós ficamos sem o novo nascimento. Além da regeneração, nós éramos, para usar as palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 12, sem Cristo nós éramos separados da comunidade de Israel, estrangeiros das alianças de Deus, as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que a gente era. E é por isso que a gente deve nascer de novo. Sem o novo nascimento, a nossa condição é tão desesperadora que nós não podemos corrigi-la. Não há como corrigir com aperfeiçoamento moral. Não, vou ficar melhorzinho, vou melhorando aos poucos, vou ser um pai melhor, vou ser um esposo melhor, vou ser um marido melhor, vou ser um filho melhor. Essas decisões são excelentes, mas sem o novo nascimento, elas não fazem sentido. Mortos não podem fazer nada melhor. Mortos precisam de uma coisa antes de qualquer outra coisa. Eles precisam ser vivificados. Eles precisam nascer de novo. E até agora eu tenho falado apenas metade da questão. Por que o novo nascimento é necessário? Isso tem 2 significados para a gente. Aqui está o que nós temos que responder. Por que eu não tenho vida espiritual e por que eu não posso fazer isso por conta própria? Então, o que eu sou eu sem o novo nascimento e por que eu não posso fazer isso por conta própria? Por que eu não posso tomar essa decisão? Sabe por quê? É porque nós somos rebeldes, nós somos egoístas, nós somos exigentes, nós somos duros, nós somos resistentes para coisas espirituais. A gente resiste para as coisas espirituais. Nós somos incapazes de ver a beleza e a dignidade de Cristo. Somos incapazes de chegar a Ele por conta própria. Não tem como chegar a Ele por conta própria. E é por isso que a gente precisa de uma obra sobrenatural de Deus para nos dar vida. Precisamos nascer de novo. Esse é o primeiro significado para se fazer pergunta. Por que o novo nascimento é necessário? Agora o outro. Tem a ver com a pergunta olhada daqui para frente. O que precisa acontecer somente que o novo nascimento pode trazer? A partir do momento que eu nasço de novo, o que o novo nascimento pode trazer para mim? E é para isso que a gente vai se voltar agora no finalzinho. Então, o que vamos ter sem o novo nascimento? Precisamos de uma vida espiritual para estarmos ligados a Jesus. Por que isso? Porque estamos mortos.
E a outra resposta é uma pergunta: o que nós vamos fazer sem essa vida? Como Pedro diz lá em João capítulo 6:68. O Senhor Jesus aparece e começa a conversar com os seus discípulos. Ele diz assim: olha, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, porque quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ver o reino de Deus. E o que a maioria dos discípulos que estavam andando com ele até aquele exato momento disseram? Ficou louco, pirou na batatinha. Como é que a gente vai comer a carne dele? Como é que a gente vai beber o sangue dele? Está vendo como é que é loucura? O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. E Jesus, ele não fez nenhum conchavo, não, ele não falou assim: não, peraí, eu mudo meu discurso, volta aqui. Não, ele virou para os 12 e disse assim: vocês querem ir embora também? E Pedro virou para o Senhor e disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa-me dar a resposta do resumo de hoje. O que nós vamos ter sem o novo nascimento? A resposta de Jesus é simples e devastadora, avassaladora para nós. Em verdade, vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, nós não vamos ver o reino. Ou seja, nós não vamos para o céu, nós vamos perecer eternamente. E o que nós vamos ter sem o novo nascimento? Nós não vamos ter nada de bom. Teremos sofrimento para sempre. E é importante eu mostrar isso para você. A gente precisa descompactar o caminho da salvação através do novo nascimento. Nós precisamos começar a ver a ligação entre o novo nascimento e o que Deus fez para nos salvar através da morte e a ressurreição de Jesus. Então eu vou passar para você 5 respostas interligadas aqui, rapidinho para você ver. A primeira é: sem o novo nascimento não teremos a fé salvífica, mas apenas incredulidade. Nós não vamos ter a fé que salva. Apenas incredulidade. Segundo e terceiro juntos lá no slide. Sem o novo nascimento nós não vamos ter justificação, mas apenas condenação. E sem o novo nascimento nós não seremos filhos de Deus, mas seremos filhos do diabo. O quarto e o quinto. Sem o novo nascimento nós não vamos dar o fruto do amor pelo Espírito, mas apenas fruto da morte. Estão ali todos os textos. Sem o novo nascimento, nós não teremos alegria eterna na comunhão com Deus, mas só miséria eterna com o diabo e seus anjos. Para conhecer a nós mesmos e conhecer a grandeza de Cristo e da nossa salvação, nós precisamos saber exatamente como o novo nascimento se relaciona com essas 5 coisas. Então me deixa terminar dizendo novamente, só que dessa vez de uma forma positiva para você. Quando Deus nos fez nascer de novo, a nossa fé foi despertada e nós fomos unidos a Cristo. 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não vai nascer, ele já nasceu, ele foi nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então nossa fé é o primeiro aspecto da vida que vem depois do nascimento. Do novo nascimento. Quando o novo nascimento desperta a fé, ela nos une a Cristo. Nós somos justificados e contados como justos. Ou seja, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio da fé. O novo nascimento desperta a fé. A fé olha para Cristo, para a justiça. E Deus acredita para nós uma justiça que nós não seríamos capazes de acreditar para a gente mesmo. Deus bota na nossa conta, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando o novo nascimento desperta a fé, nos une a Cristo, todos os obstáculos jurídicos à nossa aceitação com Deus são removidos através da justificação. A partir de agora, nós estamos com Ele. Então Deus nos adota em sua família e começa a nos transformar conforme a imagem do seu Filho. Começa a fazer em nós algo novo. Algo maravilhoso que só Ele pode fazer. Em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha que coisa interessante, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus.
Nós nascemos de novo da parte de Deus, não da vontade do homem. E nós acreditamos em Cristo e recebemos a Cristo. E Deus nos fez filhos espirituais e seus herdeiros legais. Quando o novo nascimento desperta a fé e nós estamos unidos a Cristo, toda a condenação é substituída pela justificação. E o espírito de adoção, de movimento em nossa vida, produz o fruto do amor. Que coisa linda. Toda condenação é substituída pela justificação. E o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida para produzir o fruto do amor. 1 João capítulo 3, versículo 14. Em Cristo Jesus, nem a incircuncisão, nem a circuncisão conta para nada, mas a fé que atua pelo amor. Nós sabemos que já passamos da morte pela vida porque amamos os nossos irmãos. Onde há um novo nascimento, há amor. Finalmente, quando o novo nascimento desperta a fé e nos une a Cristo, nossa justiça, e amplia o poder santificador do Espírito Santo. E aí nós entramos no caminho estreito que leva ao céu. O auge das alegrias do céu vai ser nossa comunhão com Deus. Esta é a vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O auge da alegria da nossa vida é o próprio Deus. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires, não te espantes, não fique impressionado de eu dizer para você, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Então, vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos. Curvasse a sua fronte. Falasse com o Pai agora. Porque é tão necessário nós nascermos de novo. Esse é o princípio de todas as coisas da nossa vida cristã. Eu já estava servindo ao Senhor há mais de 4 anos na igreja. Já tinha sido batizado. Já estava até mesmo no seminário. Até falava em línguas. É, meu irmão. Mas eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha nascido de novo. Aí você diz, mas como pode? Alguém falar em línguas e não nascer de novo? Simples. Senhor, em Teu nome expelimos demônios, falamos novas línguas. Fizemos isso e aquilo. Contudo, o Senhor vai dizer, não vos conheço. Querido, nós temos que nascer de novo. Não sei quantos anos você está na igreja, não importa agora. Não importa isso, não importa quanto tempo você já tenha servido ao Senhor. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, se você vê na sua vida, através dos próprios frutos que você dá, que você ainda não nasceu de novo, eu queria desafiá-lo a fazer isso nessa noite. Eu queria desafiar você a entregar o seu coração a Jesus.
para que Ele possa operar um milagre na sua vida, o milagre do novo nascimento. Quero fazer 3 desafios aqui nessa noite. O primeiro desafio é para aqueles que nunca nasceram de novo, nunca tomaram essa decisão. Nunca disseram assim: Senhor, eu preciso nascer de novo. O primeiro desafio é esse. O segundo desafio é para aqueles que estão voltando aos caminhos do Senhor. Eles estão dizendo no seu coração: eu preciso, Senhor. Eu preciso voltar para os teus braços, eu preciso voltar para o Senhor. Esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio é para aqueles que já nasceram de novo, mas têm lutado com as coisas da carne. A luta tem sido grande entre o espírito e a carne e o espírito. E muitas vezes a carne tem vencido. Se você se encaixa num desses 3 desafios, enquanto a gente canta esse cântico, eu queria que você ficasse em pé para nós orarmos. Em nome de Jesus. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, firmado em ti, tua semelhança. Senhor, meu ser, de glória em glória, eu nasci de novo, em ti, sou mais que vencedor, eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, firmado em ti, a tua semelhança. O teu poder transforma meu ser, de glória em glória. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou, uma nova criação eu sou. Senhor, nessa noite nós queremos entregar o nosso coração diante de ti.
E eu quero orar, Senhor, para aqueles que estão tomando a decisão hoje pela primeira vez, Senhor, de entregar totalmente a sua vida a Ti. Pai, que o Senhor venha escrever esses nomes no livro da vida. Que o Senhor venha fazer, ó Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito possa habitar na vida de cada um desses nossos novos irmãos. E ó Pai, nós sabemos hoje que a festa nos céus, porque pecadores estão se arrependendo e estão chegando diante de Ti, Senhor. Ah, Pai, nós Te somos gratos por isso. Te somos gratos porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino. Senhor, nessa hora eu quero orar também por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, Senhor, que estão regressando aos Teus caminhos, Pai. Que a Tua boa mão esteja conduzindo os Teus filhos de volta ao lar. Que eles saibam, Deus, que eles são amados de Ti. E que o Senhor nessa hora está recebendo os Teus filhos de braços abertos, colocando um anel no dedo, trocando as vestes, colocando sandálias nos pés. Ah, Senhor, nessa hora, Senhor, sabemos que também há festa no céu. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oh, Pai, eu quero orar por aqueles que têm enfrentado lutas entre a alma e o espírito e a carne, Senhor. Tem sido difícil a luta, Pai. Senhor, estende a Tua mão e nos ajuda. Vem com o Teu sopro de vida agora, Senhor. Firma os nossos passos. Firma os nossos passos, Senhor. Nos faz ver que o Senhor tem batalhado por nós, tem estado conosco. Nos faz ver, nos faz enxergar que somos Teus filhos. E de que a despeito das lutas que temos enfrentado, o Senhor está ali com a gente. A Tua boa mão nos conduz e nos acompanha. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Nos dê forças para enfrentarmos as lutas. Nos dá força para enfrentarmos as batalhas. Sabemos que o maior campo de batalha é dentro do nosso coração, entre a nossa carne e a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Sabemos, Deus, que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou, por meio do Senhor que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor.